Fala, filhotes do canal Renaque Almeida Biologia. Essa é a parte 2 da aula de genética do sexo. Então primeiro vai lá na aula 1, assiste, confere tudo e volta para cá. Não esquece de inscrever, indica para uns amigos, dá o like e liga o sininho, que assim você vai fazer o canal ter mais aulas ainda para você. Oi, filhote que está chegando agora, assista primeiro a aula 1, depois vem para cá, que a gente vai terminar genética do sexo. Bom, nós estamos falando sobre herança ligada ao sexo. E eu disse que o gene fica localizado aqui, ó, na região não homóloga do cromossomo X. Só que hoje vamos conhecer o exemplo de herança dominante. E o exemplo que tem para o vestibular seria licantropia. O lican é de lobo, seria o crescimento do pelo de cachorro por todo o corpo da pessoa, inclusive pelo rosto. Isso é um caráter genético ligado ao sexo dominante. Tudo bem? Se é dominante, o gene causador eu vou representar pela letra maiúscula. Então vamos colocar aqui o azão, ó. E lembra que esse gene vai estar na região não homóloga do X. Então vamos juntos montar a tabela. Vamos lá. Como é que seria para macho, para homem? Seria assim, ó. O homem teria X, Y. E no cromossomo X teria o gene azinho para ser normal, porque a herança é dominante. Olha o homem afetado agora. O homem afetado seria X, Y. E no cromossomo X ele teria o gene azão. Essa é a maldade. Reparem que é o gene dominante que condiciona o caráter. Vamos agora para a fêmea, ser humano das mulheres. Seria assim. No caso da fêmea, tem 2 cromossomos X. Ela vai ser normal se ela tiver azinho no primeiro X e azinho no segundo X. Agora repara bem, se a mulher for assim, ó, XX, se ela tiver azão no primeiro X, azão no segundo X, ela é afetada. Mas, se ela tiver também azão no primeiro X e azinho no segundo X, ela também é afetada. Por quê? Porque é causado por um gene dominante. E gene dominante se manifesta mesmo em dose simples. Sendo assim, a gente percebe que é um caráter muito mais frequente em homens ou mulheres. Mulheres, muito cuidado com isso. Quando a herança é ligada ao sexo dominante, o caráter é mais frequente em mulheres. A gente vai perceber isso no estudo de uma genealogia. Vamos junto. Como é que seria o genótipo de um homem licântrope, um homem afetado? Seria X, azão, Y. Confere? Como é que seria de uma mulher normal? Seria X, azinho, X, azinho. Repara agora, filho. Os meninos, repare bem, os meninos todos vão receber da mãe um X, azinho. E do pai, um Y. Porque o filho homem recebe do pai o Y. E o que aconteceu? Eles estão livres do caráter. No caso das meninas é diferente. Todas as meninas vão receber do pai o X azão e da mãe o X azinho. Sendo assim, todas vão ser o quê? Afetadas. Agora, muita atenção, que é a herança restrita ao sexo. Mas olhem para cá. Sabe por que a herança é restrita ao sexo, filho? Porque ela comete apenas homens. Agora para um pouco e pensa comigo. Onde ficaria o gene para afetar apenas homens? No cromossomo X ou no Y? É claro que é no Y. Mas tem que ser na região não homóloga. Por quê? Na região não homóloga do Y, não existem genes alelos com o X. Então, se o gene fica na região não homóloga do cromossomo Y, ele não tem correspondente no cromossomo X, por isso afeta homens. Antigamente, essa herança era chamada de holândrica, totalmente masculina. Agora vamos aqui. Quer dizer então que é uma herança causada por genes da região não homóloga do cromossomo Y, que seria essa região bem aqui, ó. Fecharam? Nós temos 2 exemplos para o teu vestibular. O primeiro é chamada hipertricose auricular, que é crescer muito cabelo no pavilhão auditivo, na orelha. Agora lembra de uma coisa, a hipertricose auricular pode ter outras causas. Aqui no ensino médio a gente vai trabalhar apenas com esta.
com ela sendo uma herança restrita ao sexo. Tá claro? Outro exemplo curioso é a formação dos testículos. O gene para formação testicular nos homens, claro, é um gene chamado SRY, que fica localizado nessa região não homóloga do cromossomo Y. Então, olha que interessante. Se um homem tiver o cromossomo Y, mas o gene SRY não se manifestar, o fenótipo dele continuará sendo feminino. Ele não vai diferenciar para o fenótipo masculino. Atenção para isso. Agora vamos lá para a terceira herança, reparem bem, chama herança influenciada pelo sexo. Mas muito cuidado, tem uma pegadinha muito frequente em prova, que é o seguinte: agora a herança vai ser causada por um gene, cuidado, autossômico. Muita atenção. Quando eu digo que o gene é autossômico, filho, é porque ele está localizado em um cromossomo que não é sexual. Então o gene não fica no cromossomo X e não fica no Y. Fica ligado nisso, tá? Autossômico, o gene não é sexual. Vamos lá. Só que mesmo o gene sendo autossômico, ele é influenciado pela taxa de hormônios sexuais. Nós temos dois exemplos aqui que são muito interessantes. Um é a calvície e o segundo são chifres, que acontece em veado, chifre que tem nos alces, por exemplo, certo? Então como funciona? Esse quadro aqui a gente vai esquematizar o genótipo para a calvície, mas você também poderia usar ele se fosse uma questão relacionada a chifres, por exemplo, tá? Então vamos lá. O gene para calvície é o gene cesão, vou deixar aqui do lado. Só que repara o detalhe. Em nós homens, como nós temos uma alta taxa de hormônio testosterona, o gene cesão vai agir como dominante. Ou seja, basta ter um cesão para que o caráter se manifeste. Então repara bem, um homem calvo pode ser assim, ó, cesão, cesão ou cesão, cesinho. Com um cesão já manifesta. Nas meninas não, atenção agora. O gene da calvície nas mulheres também é o cesão. Só que por mulheres terem baixa taxa de testosterona, o gene cesão age como recessivo. Então, para que a mulher manifeste a calvície, ela tem que ter dois genes cesões. Ficaria assim, ó, cesão, cesão. Isso quer dizer, então, vamos lá, que para um homem ser calvo basta ter um cesão, para a mulher ser calva teria que ter dois. Olha como é que é o não calvo. Um homem não calvo seria cesinho, cesinho, e a mulher não calva seria cesão, cesinho ou cesinho, cesinho. Tudo bem, filho? Vamos simular uma questão que é muito frequente? Bora? Vamos lá. Imagina que eu tenho um casal de heterozigotos para calvície. Então vamos lá. O homem é cesão, cesinho, vou botar um quadradinho aqui, e a mulher é cesão, cesinho. A primeira pergunta que ele te faria, vamos lá, para o fenótipo. Homem cesão cesinho é o quê? Calvo. Mulher heterozigota é o quê? Não calva. Aí a pergunta seria assim, qual a probabilidade deste casal nascer um menino calvo? Repara bem então. Cruzando isso aqui ficaria assim, ó. Na descendência, eu poderia ter filho com cesão do pai, cesão da mãe. Cesão do pai, cesinho da mãe. Cesinho do pai, cesão da mãe. E cesinho do pai, cesinho da mãe. Vamos lá? A pergunta é qual a probabilidade de nascer um menino calvo. Cuidado agora. Se a criança não nasceu, você vai ter que multiplicar por meio. O que é esse 50%, esse meio aqui, ó? É a probabilidade para ser do sexo masculino. Vezes... Sendo do sexo masculino, este e este seriam calvos. Então eu multiplico por 3/4. Isso aqui vai me dar quanto? Vai me dar 3/8. Essa é a probabilidade de nascer um menino calvo. Agora, se a questão dissesse assim, filho, olha só. Se a questão disser que esse aqui é o Renac e essa aqui é a minha esposa, Renaquete. E a pergunta é, nasceu meu filho e ele é um menino, é um homem. Qual a probabilidade que ele seja calvo? O que eu faria? Eu não usaria esse meio bem aqui, ó. Se eu já tenho certeza do sexo da criança, não precisa multiplicar por meio.
Tá bem? Já sei que é um menino. A resposta ficaria apenas quanto? 3/4. Tudo bem? Bom, pessoal, continuem ligados aqui no nosso canal, tá bem? Aqui do lado você tá vendo que existem muitas outras aulas gravadas. Acompanhe, dê o like em todas, se inscreva e indique, por favor, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Dê essa força para o canal crescer. Crescendo, nós levamos mais aulas e quem ganha é você. Um beijão!